Então eu queria começar já autorreferente, mas não completamente. Queria que você falasse, tocasse e depois falasse um pouco de Trampolim, que eu acho que é do seu primeiro álbum solo, de 93. Ela é quase que um bônus track do primeiro álbum de 93, o Vontade. Tinha saído do Inimigos e tinha saído justamente porque tinha composto uma série de canções que não pareciam com Inimigos, não tinha aquela galhofa, aquele humor e tal. Eu estava ouvindo bastante Led Zeppelin. Lenny Kravitz tinha lançado seu primeiro disco, Let Love Rule. Eu estava viciado, eu queria fazer um disco totalmente analógico, assim. Saí do Inimigos para fazer esse disco meio roqueiro, com cabelos compridos e gritinhos de yeah! No final das músicas. E essa canção Trampolim, a história dela é engraçada, porque eu estava começando um namoro com minha atual empresária. Vejam vocês como a vida é linda. Nas primeiras vezes que fui dormir na casa dela, um dia eu acordei e ela não estava. E aí eu fiquei assim, mas como é que ela foi embora, me deixou sozinho aqui na cama? E liguei, ela falou, não, estou aqui na piscina. Enquanto ela estava na piscina, eu compus a canção, que acabou se chamando Trampolim, porque essa piscina matinal dela aconteceu naquele dia. Você não sofre porque não sente o que eu sinto. Há um iceberg em você que eu tenho que derreter. Que tipo de piscina terá embaixo desse trampolim? Que pulo que eu vou ter que dar pra não me ferir. E o que acontece contigo quando você sai dos Inimigos foi uma febre ali, foi uma coisa naquele momento. E aí você faz o primeiro disco e o primeiro disco é calmo, não, você não. O que acontece com o Paulinho artista? Será que devia ter saído desse Inimigos do Rei? Tem que passa por isso? Não, nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Com Inimigos a gente atingiu assim um sucesso muito imediato, porque o primeiro disco tinha a barata chamada Kafka, Adelaide, minha anã paraguaia. Eu experimentei muito novo, eu tinha 20 anos de idade, assim, recém-formado em teatro pela Cal, com esse grupo que era um pouco a extensão do teatro, misturado com música, um pouco de influência do Asdrubal trouxe trombone, do Hamilton Vaz Pereira, que fazia espetáculos de teatro, que tinha banda ao vivo tocando. Eu sonhava com aquela coisa meio circense de ser um ator que cantasse, que tocasse. Eu encontrei os dois meninos do Inimigos na escadaria dessa escola de teatro, a Cal, que funciona até hoje, na Rua România, em Laranjeiras. E nós nos encontrávamos para cantar umas canções e tal, para fazer vozes e contar piada, com o Eduardo Galvão, o Marcelo Torreão, são atores de musicais, o Torreão mais, o Galvão já fez novela e tal. De repente, eu conheci dois caras que eram apaixonados pelas músicas da Farra da Terra, que são as canções do Hamilton Vaz Pereira com Péricles Cavalcante, compositor maravilhoso de São Paulo. E aquelas canções a gente cantava sempre, fazendo as vozes, que, na verdade, foram interpretadas por Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita, Patrícia Travasso, Nina de Pádua, Fábio Junqueira, que eram do Asdrubal junto com Hamilton Vaz Pereira e Helena Brito, a esposa dele até hoje, maravilhosa. Eu era apaixonado, nós éramos apaixonados pelo Asdrubal. O Asdrubal foi uma espécie de Beatles aqui. Meu sonho era misturar humor com música e tal. O Inimigos foi a realização disso. O Inimigos gravou o segundo disco, não fez tanto sucesso. Eu comecei a compor canções que os próprios integrantes não achavam que era Inimigos, então eu comecei a fazer uma série de shows paralelos aos Inimigos, comecei a me apaixonar pelas minhas próprias canções, pelo que eu estava fazendo, e aí veio o Vontade. Um dia eu saí do Inimigos, porque estava já muito envolvido com as minhas canções, com esse espírito rocker. Eu voltei a escutar rock and roll, eu queria fazer um disco de rock and roll. Gravei o Vontade, saí do Inimigos, gravei o Vontade, assim, contratado pela EMI. A gravadora EMI, inglesa, veio com uma proposta assim, de carreira, de longo prazo, Beatles e tal. Eu gravei 6 discos pela EMI, o que me garantiu, 10 anos depois,
que eu me tornasse um artista independente, com muito conhecimento de como funcionavam as coisas. Eu fiquei 10 anos na gravadora sofrendo todo tipo de pressão para gravar uma música mais popular, mais radiofônica, cadê a música da novela, aquelas coisas. E eu gravava, por contrato, um disco a cada 18 meses, tinha que estar na loja um disco novo. Então, com 6 meses de turnê, a gravadora já começava a pedir o repertório novo. Era só realmente sendo muito jovem e não tendo noção muito da vida para você atender essa velocidade, essa criatividade. A primeira coisa que eu fiquei feliz quando saí da gravadora foi não ter mais prazo, poder desenvolver os discos, os projetos em 4 anos. Eu saio da gravadora, começo uma vida independente, meu disco passa a sair pelo meu selo, licenciado, uma outra relação. Foi realmente uma ruptura maravilhosa, e artística, e musical também, e exitosa. Com esse disco eu conheci Jorge Drexler, e gravei A Idade do Céu, uma versão dele. Isso se espalhou pela América do Sul toda. Hoje em dia eu tenho uma carreira na América do Sul. Esse disco Tudo Novo de Novo, ele inaugura uma coisa muito agora constante na minha vida, que é compor a partir de fotografias e usar a fotografia como um elemento de composição. Eu fui a Nova York na semana dos atentados das Torres Gêmeas. Eu viajei com o André Abujanra, que é um grande amigo. E eu dizia para ele assim, pô, que viagem horrível, essa cidade tem que explodir. Eu digo isso 3 dias antes, dia 8 de setembro de 2001. Eu tinha feito umas fotos de Nova York para testar e tinha feito umas fotos também usando o botão de macro, fotos muito pequenas, e fotografei a maçaneta do banheiro do hotel com a minha foto, que é a capa do Tudo Novo de Novo. Então, esse disco todo de fotografia, ele foi mágico por esses motivos, de eu me tornar independente com ele, dele ser, metaforicamente, né, um espelho do que eu gostaria que acontecesse, da novidade. De fato, ele inaugura a minha carreira independente de 12 anos. Quando eu estou compondo, no palco, assim, eu não sou invadido pela morte. Então, entender a morte como uma finitude foi muito importante para celebrar a vida que está aqui agora, nesse momento, nesse teatro, nós dois aqui conversando, a galera escutando, enfim. Acho que isso que estava no espírito da canção Tudo Novo de Novo. Essa questão da renovação que está no Tudo Novo de Novo, e está na canção, foi assim, super pensada, a partir do ovo que virou Tudo Novo de Novo, que virou um disco que seria em homenagem a essas canções, uma investigação de si mesmo, dentro do reflexo e da reflexão sobre o espelho de si mesmo, a princípio narcísico, mas depois distorcido, com influência de Francis Bacon e Egon Schiele, que são 2 pintores que eu amo, que pintaram corpos distorcidos e que pensaram sobre questões como erupções da alma ou a brutalidade do fato. Eu não gosto muito de colocar referências históricas assim nas canções, porque eu não sei, tem uma questão com a eternidade, né? Vamos começar colocando um ponto final, pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim, é tudo novo de novo. Eu havia gravado Vontade, esse disco de rock, que tinha o trampolim, e começou a sair do lado do meu nome no jornal, assim, o ex-Inimigos do Rei, roqueiro, Paulinho Mosca. E eu me incomodava com tudo. Por que tem que ser ex alguma coisa? E por que tem que ser roqueiro? E aí o Pensar em Fazer Música, o disco seguinte, ele é uma ruptura completamente explícita com o rock, exatamente daquele momento. É um disco todo amparado em filosofia. Eu comecei a frequentar um grupo de um grande filósofo que se tornou meu mestre, Cláudio Piano, já falecido, era deleuziano, Gilles Deleuze. Aquele disco era um disco filosófico, e essa letra, do Último Dia, não é minha, é do Billy Brandão, o guitarrista que tocava comigo na época. E O Último Dia foi uma canção surpreendente, porque ela não estava no disco. A minha primeira mulher, que hoje é minha empresária, já supracitada aqui, ela era muito amiga da Flora do Gil, e a gente foi passar um Réveillon em Salvador, na casa do Gil. E eu tinha acabado de gravar o disco, mostrei, pedi, Gil, pode escutar meu disco e tal. Quando acabou de ouvir, ele falou, tá ótimo. Aí a Naná falou, não, mas tem uma canção
que ele fez aí agora e tal, que estou insistindo para ele colocar. Eu falei, o disco já está mixado. Ele, toque, toque, toque. E eu toquei o último dia para ele, ele falou, mas essa tem que estar. Realmente, a gente gravou e mixou em 9 horas. Foi a música escolhida para trabalhar, para tocar na rádio. Ela já estava tocando no rádio quando Paulo Biratã, que foi o diretor, já falecido também, da minissérie chamada O Fim do Mundo. E ele ouviu na rádio, ele ouviu tocando na rádio e falou, mas de quem é essa música? Tem a ver com a minissérie e tal. E colocou na minissérie. O disco já tinha saído há uns 8 meses. Eu sou caçula de uma família grande, que assim, um irmão gostava de MPB, de Oswaldo Montenegro, e Chico Buarque, e Clube da Esquina. O outro irmão gostava de rock. A minha irmã gostava de Homem Bonito. Meu caminho, naturalmente, foi isso. Quer dizer, eu entro para um coral que cantava desde modinhas imperiais a cantos gregorianos, ou do padre José Maurício, aqui, ou Beatles, Roberto Carlos. Saio para fazer um grupo de humor, que faz sucesso, mas aí também descubro que eu não quero fazer só humor. Me liberto daquilo, faço um disco de rock, sou chamado de roqueiro, falo não, gravo um disco de filosofia, meio MPBzado. O Contrassenso já é um disco mais pop. Eu fui me rompendo, eu fui negando a ter um rótulo que me definisse e me aprisionasse. Eu imagino para mim, assim, eu quero estar no auge quando eu morrer. Então, acho que eu já sei o que você faria se só te restasse um dia. Lógico, né? Que você sabe. Eu faria o que eu estou fazendo agora, enfim, desafiando o sedentarismo, desafiando a repetição das coisas, gerando diferença nas repetições, não sendo escravo da mesmice. O último dia, para mim, é também um mantra. Eu não escrevi, mas queria muito ter escrito essa letra. Ela faz 20 anos de composição e gravação agora em 2015. Eu vou ter a melhor festa de aniversário que uma canção já teve na história. Porque o Paulo Barros, que é esse carnavalesco genial, foi agora para a Mocidade Independente Padre Miguel, e pela primeira vez, eu acho que em 5 anos, ele pôde escolher o tema, o enredo, né? Que nos últimos anos foram sempre patrocinados e tal. E ele tem que criar a partir de um tema, não tem essa liberdade. Ele pôde escolher o tema da Mocidade Independente para 2015 e escolheu a canção Último Dia como enredo para ser composto um samba. A questão da canção e do desfile da Mocidade, do enredo da Mocidade, é outra. Não é o fim do mundo. É o que você faria se só lhe restasse um dia. O que é importante para você? O que é essencial? O que só lhe restasse, se só lhe restasse um dia, você ainda continuaria afirmando. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Quem conhece minhas letras sabe que eu gosto de rima, sabe que eu procuro fazer frases que se reconstruam, ou seja, eu subi no alto da torre da alma do castelo destruído. O Maltner falou uma vez das minhas letras, eu adoro essa imagem dele, que são flores que nascem de dentro de flores, que por sua vez nasceram de dentro de flores, como se fossem brotares, né, de interiores de flores. E é exatamente isso, Acerta o Alvo, né? Eu falo do amor à vida, você de... Acerta o Alvo tem uma revelação bombástica. Então vai. Um dia eu acordei, eu não sei se eu tive um sonho, alguma coisa assim, mas eu acordei e fui escovar o dente, essa coisa do espelho já. E eu me lembro desse momento de me achar parecido com a figura de Jesus. Eu pensei, tua cara de Jesus Cristo. Eu acho um personagem fantástico. Eu sou ateu, eu não acredito que Jesus era filho de Deus, mas eu acho assim, um dos personagens mais incríveis da literatura, humana. Como um compositor, eu falei, o que Jesus diria? Diante disso, se eu fosse Jesus, o que eu falaria? A primeira frase que veio, eu falo de amor à vida e não de medo da morte. Escrevi essa primeira frase. É como se eu dissesse assim, vocês não entenderam nada.
Eu estou falando de amor à vida. A ideia de finitude na nossa vida tem que ser transformada como um potencializador da nossa criatividade. Ou seja, se termina, é bom você ser bom agora. Acerto e alvo é um pouco disso, né? Uma posição ali entre eu e você, né? Eu falo de amor à vida, o você é o mundo. Acerto e alvo é é um clique disso, assim. Te pergunta, e aí, cara, o que você vai fazer com a sua vida? Você vai ficar com esse objetivo? A gente traça a faculdade, a escola, os pais, você tem que ter objetivos, tem que definir o que você quer fazer no vestibular, tem que decidir o que você quer da sua vida. Que isso, maluco? Vai ficar aí, decide, toma logo uma decisão. Você tem que ter motivo. É completamente diferente. Você tem que ser movido por coisas maravilhosas. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. A partir do pensar em fazer música, eu já falei aqui, eu me encontrei com a filosofia. Eu não sou um acadêmico, muito menos em filosofia. E o meu mestre, ele um dia me falou uma coisa muito preciosa. Ele me disse, você é um artista, você não tem obrigação nenhuma de ser um filósofo, você é um ladrão. Você tem que roubar da filosofia, roubar da ciência. E numa dessas aulas em que ele apresentava cinema, literatura e tal, ele fez correr assim um livro do Alexander Calder, que foi quem inventou o mobile. A escultura mobile do Calder inaugura uma coisa inédita, que ele quebra, ele traz uma ruptura com isso, com a própria escultura. De repente não tinha mais frente, nem lado, e ela não tinha uma posição certa. O ser da estrutura dele, da escultura dele, era o movimento. Eu sou um mobile solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão. Sou um mobile solto no furacão. Qualquer calmaria me dá. O Chico, muito amigo, desde os 5 no palco, talvez da minha geração, seja, junto com a Zélia, o mais família, o mais lá de casa, assim. Nesse dia ele chegou assim, meio cabisbaixo, tal, veio subindo a escada lentamente, assim. Aí já veio falando assim, Paulinho, rapaz. Aí disse, eu vim agora para sua casa, no táxi. Aí falou assim, passei pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Estava uma lua tão linda, tão maravilhosa, cheia, aquele manto negro na lagoa e aquele reflexo branco da lua. Aí ele falou, me deu uma saudade. Aí me deu uma pena assim dele. Eu falei, Chicote, saudade de quem, velho? Saudade do quê? O que está acontecendo? Ele abriu o olho e falou, de ninguém, de nada, rapaz, só a saudade mesmo. Eu falei, vamos fazer uma música. Falei brincando assim, vamos fazer uma música. Aí ele falou assim, vamos, Bethânia vai adorar, Bethânia vai adorar. Terminamos o Saudade, e essa coisa a gente terminou e tinha uma coisa explícita nela. Assim, a gente sabia que ela era um clássico. Mas aquela parecia que não era nossa. Como de fato, Bethânia falou, eu fui no show dela, fui dar um abraço no camarim, enfim, agradecer dela ter cantado, gravado Saudade com o Lenine. Ela abriu a porta, falou assim, me deu um abraço e falou, essa música não é sua nem de Chico. No Prêmio da Música Brasileira, lá no Teatro Municipal, ela foi indicada como a melhor música do ano. Bethânia competiu com ela mesma. As 3 melhores músicas do ano foram gravadas por Bethânia. E eram 2 daquele baiano maravilhoso, Rock Ferreira. E a minha. O Rock ganhou. Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa.
Saudade igual farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. A história do Namora Comigo eu acho maravilhosa, porque a Tinara sempre gravou canções minhas, desde o Pé do... Não, o Pé do Meu Samba ainda não, mas a partir do Pé do Meu Samba ela gravou Sem Dizer Adeus, gravou Soneto do Teu Corpo, todo disco tinha uma música minha. E eu fui ao cinema um dia e a empresária dela estava sentada na minha frente. Oi, Marcinha, tudo bom? Como é que tá a nega? Ah, tá ótimo, tá terminando um disco novo e tal. Mas um disco de inéditas? O Nando Reis mandou uma música, a Marisa Monte mandou, Lula Queiroga, acho que o Gil também está mandando, a Guilherme Arantes mandou uma música linda. Eu falei, ela não pediu para mim dessa vez, não? Aí ela falou assim, olha, ainda dá tempo, manda rápido. E aí cheguei em casa putaço com a nega. Falei, como é que ela não me pediu e tal? Aí sentei no computador e falei, vou mandar um e-mail esculhambando, depois eu faço a música e tal. E aí abri assim o e-mail, aí escrevi, porra Martinari. Falei, não, eu vou aliviar um pouco. Aí fiquei pensando, como é que eu alivio esse porra Martinari? Aí escrevi assim, pô, namora comigo também, né, nega? E aí quando eu escrevi namora comigo também, né, nega, eu já falei, pô, namora comigo, já pode ser a canção. E no próprio e-mail eu já comecei a escrever a letra, né? Dia dos Namorados, tinha um buquê de rosas enorme na mesa da minha casa, na minha sala. Eu falei, caramba, será que minha mulher me mandou e eu vou ficar aqui sem ter mandado nada para ela? Corri, tinha um envelope, assim, eu abri correndo, não tinha cartão dentro, lógico. Aí virei o envelope, estava escrito assim, namoro. Hoje eu tô sozinha, você tá na minha, não adianta se esconder. Já não tem mais jeito, tudo está perfeito, agora é só eu e você. Juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada, pra ver o sol nascer e em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis, olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer estou feliz.